Muito bem, turma, já estamos juntos mais uma vez aqui no nosso curso Gramática para Passar. Aqui comigo, o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. E é isso mesmo, agora vamos para mais um bloco de funções da partícula C. Olhe na tela, por favor, e acompanhe o exemplo número 16, que diz o seguinte: o político sentiu-se esmorecer após a entrevista. Eu tenho que saber a função do se. Esse se aí é pronome ou conjunção? Professor? É pronome. Tá. Quem sentiu-se esmorecer após a entrevista? O político. Então o político é sujeito, ó. O político. Político é sujeito. Tá bom? O político sentiu? Ele sentiu esmorecer. É sujeito. Aí esse se pode ser, vamos lá. Ordem do sucesso. Trilha do sucesso. Então, meu aluno segue a trilha do sucesso. Esse se aqui pode ser índice? Não. Pode ser PA? Não. Parte integrante do verbo? Não. Pronome reflexivo, professor. Porque ele sentiu quem? Ele sentiu a si mesmo na tela. Então esse se aí, ó, é pronome reflexivo. Porque o político sentiu a si mesmo esmorecer. Então vamos anotar que temos aqui dentro um pronome reflexivo. Tá bom. Só que agora eu tenho que saber a função sintática desse se. Eu vou aproveitar e fazer a da 17 logo também, juntinhos. E aí você vai compreender esse assunto comigo. Ó, então estamos aí com o verbo sentir. Aí embaixo, ó, Joseildo deixou-se sentar no banco dos réus. Quem deixou-se sentar? Joseildo, professor. Então, Joseildo é o seu sujeito. Agora, o Joseildo deixou quem sentar no banco dos réus? Deixou a si mesmo, né, professor? Tá. Deixou a si mesmo. Significando que esse si aqui também é pronome reflexivo. Tá bom. O se é pronome reflexivo aí nas duas ocorrências. Só que agora o que você tem que saber é a função sintática desse se. Você já viu nos blocos anteriores lá o se, pronome reflexivo, como objeto direto, objeto indireto. Mas agora eu quero muita atenção aqui com o seu professor. Muita atenção na tela. Olha só. O que acontece? Existem na nossa vida, existem os verbos chamados de verbos sensitivos, e existem os verbos que nós chamamos de verbos causativo. Professor, nunca ouvi falar disso. Pois é. Quando eu falei que o nosso curso é um curso completo, é porque é completo mesmo. Causativos. Tá? Então, existem os verbos sensitivos e existem os verbos causativos. Quais são os verbos sensitivos? Aí eu preciso que você decore aí, tá? Mas no futuro, aqui durante o nosso curso, eu volto a falar sobre eles novamente, tá? Os verbos sensitivos são ver, ouvir e sentir. Ver, ouvir e sentir. São verbos sensitivos. Já os verbos causativos são mandar, fazer, deixar. Tá? Então temos aí, ó, verbos sensitivos e verbos causativos. Professor, eu preciso decorar esses verbos aí, sensitivos e causativos? Precisa decorar, tá? Precisa decorar aí, necessariamente. Então, conheça aí. Para que falar de verbo sensitivo e verbo causativo? Quem tem criança em casa, ou quem é professor, já deve ter visto assim, ó, contexto assim, ó. Menino falando: ô tia,
tio. O menino fala assim, ó, tio, manda ele parar, vai. Ou manda eles parar. Não é assim que o menino fala? Manda ele parar. Tá lá brigando com o outro lá. Manda ele parar. Está certa essa construção? Completamente errada. Não pode ser assim. Ah, manda ele parar. Não. Não. O menino tem que falar de forma correta. E você tem que ser chato com o menino. O menino tem que falar de forma adequada. Então quando o menino disser, ah, manda ele parar. Não. Você vai falar como? Ó. O certo é dizer, manda-o parar. E aqui, esse o é um sujeito acusativo. Nós chamamos de sujeito acusativo. Por quê? Porque tem um verbo mandar, que é um verbo causativo, que é VTD. E depois vem um verbo no infinitivo. E aí este o eu chamo de sujeito acusativo. Mais à frente eu vou falar disso de novo com você. Fique tranquilo, tá? Aí vem aqui, ó, nos nossos exemplos. O político sentiu-se esmorecer durante a entrevista. Pode observar que o verbo sentir é VTD. Só que ele é o verbo o quê? Sentir. Sensitivo. E depois, aqui, ó, a dica importante. Tem um verbo no infinitivo. Então, esse se aqui, ó, ele é chamado, na sintaxe, de sujeito acusativo. Nós chamamos de sujeito acusativo, ou também conhecido, tá? Ou conhecido como sujeito de infinitivo. Qual é a maneira mais rápida de resolver sua vida em relação a este assunto? Qual a maneira mais rápida? Ganhar tempo aqui. Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Primeiro se decora os verbos sensitivos e os verbos causativos. Saiba quem são. Sensitivos, ver, ouvir, sentir. Causativos, mandar, fazer e deixar. Então a primeira coisa é decorar quem são eles. Quais são os verbos sensitivos e causativos. Legal. A dica que eu te dou é: encontrou o verbo sensitivo. Seja sensitivo, seja causativo. Encontrou o verbo sensitivo e depois um verbo no infinitivo. É o caso? É, professor. Então, verbo sensitivo e depois verbo no infinitivo. Esse se nós chamamos de quê? Sujeito acusativo. Essa é a maneira mais rápida de resolver seu problema. Mas eu sei que você, meu aluno, quer entender melhor. Eu sei. Então, olha só. Você vai entender que esse se aqui ele tem uma dupla função. É como se ele tivesse duas funções ao mesmo tempo. Veja, o político sentiu e quem sente, sente algo. Ó. O político sentiu o quê? Ele sentiu ele mesmo esmorecer, tá vendo? Então, quem sente, sente algo. Então, eu posso afirmar que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é um objeto direto do sentir. De forma um pouco mais profunda, eu posso falar para você que se esmorecer durante a entrevista é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Nossa, professor, muita coisa. É, realmente. Então, pensa assim, ó. Quem sente, sente algo. O político sentiu o quê? Sentiu ele mesmo esmorecer. Então, você concorda que o se é o objeto direto do sentir? Agora, olhe para o verbo esmorecer. Quem é que esmoreceu após a entrevista? Quem esmoreceu? Ele mesmo, o político. Tá vendo que esse se agora é um sujeito do esmorecer? Por quê? Porque o se ele tem dupla função. Dupla função aqui. Ao mesmo tempo que ele é o objeto direto do sentir, ele é o sujeito do esmorecer. Ao mesmo tempo que ele introduz o objeto direto para o sentir, ele atua como sujeito do esmorecer. E aí nós chamamos isso de sujeito acusativo. É bem aqui, ó. Manda-o parar. Veja, quem manda, manda alguém. Manda quem? Manda-o, de forma popular, manda o quê? Manda ele parar. Manda o quê? Manda ele parar. Então, ele parar é o objeto do mandar. Objeto direto do mandar. Agora, quem é que vai parar? Ele. Tá vendo que o ele é o sujeito do parar? Então, esse o aí, manda-o parar, observe que o parar é o objeto direto do mandar. E o é o sujeito do parar. Vamos lá na tela. Vai lá. Essa frase do Joseildo aí, ó. Joseildo deixou-se sentar no banco dos réus, ó. Quem deixa, deixa algo, ó. Joseildo deixou o quê? Deixou a si mesmo sentar no banco dos réus. Eu posso até afirmar aqui, ó, que tudo isso aqui é um objeto direto. Tudo isso daí, ó. Posso dizer para você que é um objeto direto oracional.
objeto direto oracional, ou se você preferir, quiser aprofundar o estudo, oração subordinada, substantiva, oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida, de... Nossa, professor, é tanta coisa. De infinitivo. Aí seria uma outra possibilidade, tá? Eu prefiro chamar de objeto direto oracional. Eu acho que é melhor. Mas é uma questão de gosto. Aí, olhando para o verbo sentar. Quem é que vai sentar no banco dos réus? Tá vendo que é Joseildo, que é o se? Então, ao mesmo tempo que esse se introduziu o objeto direto, ele é sujeito do sentar. Por isso, é que nós chamamos esse se aí, ó, de sujeito chamado de sujeito acusativo. Mas tem que perceber o seguinte, para acontecer sujeito acusativo, tem que ter verbo sensitivo ou causativo. Tem que ter um verbo sensitivo ou causativo, ó. Deixar é verbo causativo, né? Então tem que ter um verbo sensitivo ou causativo. Eu dei até um exemplo aí para você aí, 2 exemplos agora, tanto um com o verbo sensitivo e o outro com o verbo causativo. Então este caso aí já é um caso mais complexo, tá? Mais complexo. Então tem que tomar cuidado aí. Então tem que analisar. Tudo bem? Ou não? Por favor, faça um gesto positivo aqui para o seu professor Lucas Lemos, aqui do GRAM, por gentileza. Porque este caso aqui já é um caso mais complicado. Então esse se ele tem dupla função. É objeto direto de um, mas é sujeito do outro. Aí nós chamamos isso aí de quê? De sujeito acusativo ou sujeito do infinitivo. Realmente é um nível mais avançado aqui. Legal, né, turma? É bom demais estudar a língua portuguesa. Fala aí também. Eu sou apaixonado pela língua. Espero que você também. Vamos lá. Vamos a mais um exemplo. 18. Disse assim. Bom, depois da entrevista, Valério e Dirceu enfrentaram-se. Ó, Valério e Dirceu enfrentaram-se. Enfrentaram quem, professor? Enfrentaram. Aí eu posso observar o seguinte, ó. Enfrentaram. Aí eu posso pensar assim, ó. Um ao outro. O que nós temos aqui agora é um pronome também reflexivo. Até porque eu sei que eu ganhei um tempinho aqui agora. Eu sei que eu ganhei um tempinho aí, chamando de pronome reflexivo, mas você já percebeu comigo. Olhou para o verbo, enfrentar. Tem aqui, ó, Valério de seu como sujeito. Certamente você já fez isso. Sabe que o se é pronome. Então sabe que isso daí não é índice e nem PA. Sabe que não existe esse verbo enfrentar-se. O verbo é enfrentar. Eu enfrento, tu enfrentas, ele enfrenta. Tá vendo? Então esse se aí não é PIV. Então ele é pronome reflexivo. Valério e de seu enfrentaram-se. Só que como eles enfrentaram um ao outro, nós chamamos esse pronome reflexivo aqui, ó, de pronome reflexivo recíproco. Recíproco. Recíproco é isso. É um ao outro. Ó, depois da entrevista, Valério e Dirceu enfrentaram-se um ao outro. Então chamamos de pronome reflexivo recíproco. E aí o verbo enfrentar é VTD, ó, porque quem enfrenta, enfrenta algo. E o se, OD. Enfrentaram-se, ou seja, enfrentaram um ao outro. Enfrentaram quem? Valério e Dirceu enfrentaram quem? Enfrentaram quem nesse caso, professor? Um ao outro. Então se é objeto direto na análise sintática. Ó, você tem que entender que objeto direto é análise sintática, por favor. Análise sintática. Enquanto que o pronome é análise morfológica. Por favor, não vá ficar mais tendo dúvida no básico. Isso aí é básico. Isso é algo que eu já falei para você desde o começo do curso. Então, eu quero que você faça o quê? Se está sentindo dúvida nisso ainda, pode voltar ao começo do curso e assistir o começo do curso de novo. Não tem problema. Aqui é o momento de errar, tá? Podemos errar aqui, não pode errar depois lá na prova, né? Bom, 19, ó. Os lutadores encaravam-se antes da luta. Encaravam quem? Professor, encaravam um ao outro. É mesmo, professor. Isso aqui é um pronome o quê? É um pronome reflexivo recíproco.
É um pronome reflexivo recíproco, porque os lutadores encaravam um ao outro. E aí eu preciso saber a função sintática. Ó, primeiro que você já viu aqui os lutadores como sendo sujeito. Então você sabe que esse se aqui, ó, ele não é índice nem PA. Sabe que não é PIV, que não existe esse verbo encarar-se. O verbo é encarar. Turma, PIV é quando você conjuga verbo. Por exemplo, verbo apaixonar-se. Eu gosto desse tipo de contexto, você sabe disso. Apaixonar, como é que você vai falar? Eu apaixonei nele. Não, claro que não, você dirá como? Eu me apaixonei. Ó, conjuga o verbo apaixonar-se. Eu me apaixono, tu te apaixonas, ele se apaixona, nós nos apaixonamos, vós vos apaixonais e ele se apaixona. O se é conjugado, igual o verbo tornar-se, eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais, eles se tornam. Igual o verbo escandalizar-se. Eu me escandalizo, tu te escandalizas, ele se escandaliza. Tá vendo? Você vai conjugando o verbo. Porque aí sim o se é PIV. É parte integrante do verbo. Agora depende do contexto. Se eu falo assim, igual o meu aluno Marcelo, certa vez. Marcelo, nunca me esqueço desse meu aluno. Marcelo foi meu aluno em 2014. 2014 já tem um tempo. E aí, Marcelo já é um senhor, dentista, tá? Estudava comigo em um curso voltado para a área da saúde, aqui em Brasília, na Asa Norte. E Marcelo chegou em sala de aula sequer sabendo o que era substantivo. Marcelo não conhecia um substantivo. Olha só que dificuldade. Mas Marcelo falou para mim, Lucas, eu vou estudar isso daí. Professor, eu vou estudar. 6 meses depois, Marcelo focou. Foi estudar. E olha, Marcelo, um senhor. Eu tô falando Marcelo ali já chegando na casa dos 60 anos, tá? Casa dos 60 anos. Igual hoje eu peguei um Uber e era um senhor com 63 anos me perguntou, ele é carioca, né, do Rio de Janeiro, está em Brasília e falou, eu comentei com ele que eu atuo como professor para concursos públicos, e ele falou que, nossa, aí eu posso? Claro que pode, todo mundo pode, é o nosso dilema aqui do Gran Curso, né, todo mundo pode, claro que pode, não tem idade. Tem que começar a estudar. Eu tive um aluno agora aqui no Paraná que já foi policial civil, já foi policial militar, já foi policial federal. Atualmente ele é aposentado da Polícia Civil e ele está estudando comigo. Sabe por quê? Ele falou assim, professor, já fui policial demais, agora eu quero ser professor e eu quero passar no concurso da Secretaria de Educação aqui do DF. Quero ser professor. Então não tem idade, não. E aí o Marcelo, meu aluno, voltando ao caso dele, 6 meses depois, o Marcelo se tornou um cara insuportável. Literalmente insuportável. Chegou lá na cantina e na cantina tinha uma plaquinha dizendo, se você à vontade. Aí o Marcelo, professor, se você à vontade, esse se aqui é um pronome reflexivo, porque você serve a si mesmo à vontade. Olha que bacana. Você vai chegar também nesse nível. Mas aí para isso você tem que fazer o quê? Tem que estudar. Tem que treinar. Se tornar uma pessoa insuportável, que sair corrigindo as pessoas mentalmente na rua, claro, vai fazer isso também. Claro que vai. Na tela, continue. Então, nesse caso aqui, o verbo encarar é VTD. Porque encararam quem? Encararam um ao outro, professor, antes da luta. Então, o se é objeto direto. Legal, né? Objeto direto. Vamos dar seguimento aí. Veja lá, número 2. Luiz, e você sabe de quem eu estou falando? É claro que sabe. Luiz riu-se da crise econômica. Professor, falou que foi a Marolinha. Falou que era a Marolinha. Olha na tela, vai lá. Luiz riu-se da crise econômica. Quem é que riu-se da crise econômica? Professor, Luiz. Luiz aí é sujeito, né? Esse se aí dentro pode ser índice de indeterminação do sujeito? De jeito nenhum, professor. Já tem aí, o se não pode ser índice. Pode ser PA? Não, professor, já tem sujeito aí, não tem como falar que é PA. Não é índice, não é PA. Então, professor, é PIV, né? É o verbo. Não existe o verbo. Conjugue, vai. Conjugue aí pra mim o verbo rir-se. Eu me rio, tu te ris. Claro que não. Não existe o verbo rir-se. Professor, não é índice, não é PA. Não é PIV, então é pronome reflexivo, porque Luiz riu a si mesmo. Não, professor, não tem como falar que Luiz riu a si mesmo. Na verdade, nesse caso, esse se aqui, chamamos de partícula de realce. Porque a partícula de realce é aquele caso que eu posso retirar do texto e nada vai acontecer. Esse se aí, chamamos de expletiva.
expletivo. Você se lembra lá do decote da mulher? Vai aumentar o tamanho do peito? Claro que não. Não aumenta. Tira o se aí, nada muda. Nada vai mudar. Ó. Luiz riu de quê? E o verbo aí, ó, é VTI da crise econômica, objeto indireto. Riu de quê? Riu da crise econômica. Então você pode tirar esse se. É diferente de outros contextos que não dão para ser retirados. Olha aqui comigo, por favor. Olha só. Sei lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó, o político sentiu-se esmorecer. Tira o se. O político sentiu esmorecer. Mas ele sentiu quem? Tá vendo? Aqui o se faz falta. Enquanto que aqui não faz diferença nenhuma colocar ou não colocar. Por exemplo, pensa comigo. Quando aquele rapaz chegar, te convidar pra sair, falar assim, ó, você quer sair comigo? Aí você vai falar o que pra ele, ó? Pensa lá comigo, hein? Quer sair comigo? Aí você fala assim, ó, oh, se quero. Tá vendo? Esse se é só pra enfatizar. Tira o se. Não vai mudar nada. Quero. Mas a pessoa quer o quê? Quer enfatizar, quer realçar. Então quando perguntarem, quer sair comigo? Aí você vai falar como? Nossa, se quero, ó. Ansiosa, né? Então esse se aí, ó, é pra enfatizar. Entendemos? Vai na tela, veja mais um exemplo. Quando ele disse assim, ó, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. É um contexto clássico. Tira esse se aí nas duas ocorrências, vai. É mesmo, professor, ó. Vão os anéis, ficam os dedos. Sim, porque esse se aí considerados partícula de realce, ou ainda chamado de partícula expletivo. É um expletivo. Porque eu posso retirar do texto e nada vai mudar. Então posso retirar e nada muda aí nesse caso. Então esse se é apenas para realçar, turma, dentro do contexto. Apenas um realce. É legal demais. Fala a verdade, você também fica emocionado ao estudar a língua portuguesa? Eu fico demais, eu gosto demais de estudar esta língua. Uma língua bonita, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou concluir este bloco. Foi mais um bloco sobre o estudo da partícula C. No próximo bloco, eu volto aqui. Volto para fazer uma revisão. Volto para resolver questões de prova com você. Tem que fazer questão também. Claro que tem que praticar. Então não sai daí. Venha comigo no próximo bloco. Vamos estudar mais um pouco. Nós vamos fazer questões e vamos revisar. Vamos analisar. Vamos analisar muitas frases ainda aqui pela frente. Então eu aguardo você no nosso próximo bloco. Até já. Um abraço do lucaslemos.pro.